Hey, aqui é o Chico e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Átila. Não só falar, eu quero criticar ele. Pois é, eu nunca imaginei que fosse fazer um vídeo criticando o Átila, mas é necessário fazer isso. Eu acho que mais importante do que criticar o Átila é tentar entender com esse erro dele alguns pontos que a gente pode trazer pra nossa vida, que a gente pode pensar, que a gente pode refletir. Porque olha pessoal, isso tudo que eu quero trazer pra vocês pode nos ajudar e muito na forma da gente interpretar informações e principalmente de evitar que sejamos manipulados no debate. Se você estiver preparado, já deixa seu like, se puder, é claro, vira um membro aí. Dito isso, então vem com o Chico. Olha pessoal, antes desse vídeo começar, eu quero deixar bem claro, esse vídeo aqui não tem nenhum intuito de descredibilizar o Átila. Até porque eu acho que ele faz um conteúdo muito importante aqui no YouTube, muito necessário na realidade, nesse período de pandemia. Cara, você não tem noção o quanto as palavras dele eram reconfortantes pra mim, eram reconfortantes ao ponto de me alertar. Eu lembro que eu fiz um vídeo de mais de 1 hora lá em 2020, falando sobre a situação do Covid e sobre como o Átila tentou ajudar todo mundo. Infelizmente, dessa vez ele cometeu um erro, e eu não posso deixar de mencionar esse erro aqui. Eu acredito muito que esse erro aconteceu em função da natureza que é o YouTube. Vídeos rápidos, um atrás do outro, você tem que produzir, você tem que pesquisar. E como o trabalho dele é um trabalho que exige muita pesquisa, é um trabalho muito complicado de se fazer, com uma alta frequência, eu imagino que isso acabe causando um pouco mais de chances de você falhar. E desde que esses erros eles não sejam repetidos e nem mesmo feitos de uma forma para desinformar o público, eu acho que não tem tanto problema assim. Se você não conhece o Átila Yamarino, ele é um biólogo, doutor em microbiologia e um dos maiores divulgadores científicos do Brasil aqui no YouTube. Ele fazia parte de um canal com mais de 3 milhões de inscritos chamado Nerdologia, e também ele possui um canal pessoal com mais de 1 milhão, e recentemente o Átila publicou um vídeo chamado Por que ideologias podem emburrecer?, que acabou dividindo opiniões na internet. Então eu e o Mano Nick, a gente se juntou, assistiu esse vídeo, conversou um pouquinho e chegamos à conclusão desse vídeo. No vídeo, o Átila demonstra que a inteligência ou a quantidade de informação que você tem sobre um assunto não vai garantir que você esteja certo sobre um determinado assunto, porque existe um fator que pode ser tão importante quanto a sua motivação. Ou seja, pessoal, em determinados assuntos, mesmo que você seja uma pessoa extremamente inteligente, que você seja, crânio supremo, você pode acabar ignorando alguns fatos simplesmente para poder defender a ideia que você acredita. E essa premissa que o Átila traz não é um erro no vídeo. O grande problema do vídeo do Átila é quando ele traz 2 exemplos para demonstrar esse processo. Um dos exemplos é sobre creme hidratante e o outro é sobre liberação de armas. Mas pra gente ser justo, vamos conferir o que ele falou? Imagina que você está testando um novo creme hidratante feito para controlar uma reação alérgica. No grupo de pessoas com alergia que não usou o creme, 107 delas melhoraram da alergia depois de um tempo. Já no grupo de quem passou o creme, dentro da mesma quantidade de participantes, 223 pessoas melhoraram da alergia. Olha, parece bom, não é mesmo? Mas tem um problema. Entre quem não usou o creme, 21 pessoas ficaram pior com o tempo. Já no grupo de quem passou o creme que queremos testar, 75 pessoas pioraram. Olhando para os números agora, fica mais difícil de interpretar e aparece um outro cenário. No grupo de quem usou o creme, o número de pessoas que tiveram melhora foi 2 vezes maior, mas o número de pessoas que pioraram foi mais de 3 vezes maior. Interpretando a situação com esses números, teremos que concluir que o creme não funciona. Tudo isso é bem simples, não é? Nesse caso, as pessoas que mais erraram se valia ou não a pena lançar esse produto no mercado foram as pessoas que tinham menos habilidade em matemática. Porque o problema, ele vem depois, quando eles tentam utilizar os mesmos números, só que aí tratando sobre a proibição de armas. Mesmo utilizando os mesmos números do teste anterior, muito mais gente errou a pergunta quando os dados, eles não estavam linkados, eles não estavam diretamente ligados à sua visão de mundo. Algumas pessoas até mesmo pediram mais informações por acharem que esse teste era estranho. E isso provaria que quando nós temos uma motivação, ou seja, quando a gente tem uma opinião muito forte sobre um assunto, a gente deixa de ver a verdade objetiva. E assim, a gente acaba buscando só informações que só confirmem a nossa visão de mundo. Só que, pessoal, existe um problema muito grande nesse meio. As pessoas que pediram para ver mais informações sobre a proibição de armas estavam certas. Calma, eu não vou dar minha opinião sobre liberação ou proibição de armas aqui. Só que quando nós vemos os dados de um creme hidratante e uma política social, a gente tá falando sobre 2 coisas diferentes e nós não podemos utilizar o mesmo método. Vamos pensar no hidratante primeiro? Se a gente pegar os números para dar uma analisada, eles nos mostram que o creme ele tende a piorar a alergia das pessoas. E assim, nós estamos vendo um fenômeno biológico. E por que isso importa?
Porque para essa pesquisa, pessoal, não importa onde o teste está sendo feito, não importa a visão política e de mundo dessas pessoas, não importa se as pessoas que são testadas elas são pobres ou ricas, não importa a cultura delas. Só que, pessoal, quando nós falamos de proibição de armas, nós não estamos falando de um fenômeno biológico, nós estamos falando de um fenômeno social. E nesse caso, num fenômeno social, tem muito mais fatores que a gente precisa levar em consideração quando olhamos os dados. Por exemplo, nesse estudo sobre armas, o Átila diz que 300 cidades foram observadas, e assim ele dá os dados da diminuição ou aumento da criminalidade. Só que, pessoal, existem outros fatores que precisam ser levados em consideração quando a gente está falando de aumento ou diminuição de criminalidade. Como, por exemplo, se nas cidades em que a criminalidade cresce, nós temos um aumento do desemprego. Isso pode ser um fator que pode influenciar diretamente no resultado da pesquisa. Mas isso não é tudo, pessoal. Políticas de educação de uma cidade, elas podem influenciar diretamente no aumento ou diminuição da criminalidade. E também, mais do que isso, a gente precisa saber quais cidades são essas? Será que elas são do mesmo país? Porque a cultura do país em que essa política é aprovada, isso pode influenciar diretamente no resultado. E é por isso que as pessoas que pediram mais informações estavam certas. Apresentar números sobre um fenômeno social, sem apresentar nenhum contexto, ou levar em consideração fatores que podem influenciar o resultado da pesquisa, na minha visão isso é fazer uma pesquisa ruim e influenciar as pessoas ao erro. O que eu tô dizendo aqui não é que a premissa que diz que as nossas opiniões vão influenciar diretamente na forma como a gente enxerga uma informação, não quer dizer que essa premissa tá errada. Mas o que eu quero dizer e o que eu quero que vocês consigam entender é de que essa situação que o Átila descreveu, os resultados eles vão ser diferentes, porque os fenômenos que são apresentados são completamente diferentes, são de naturezas diferentes. Um fenômeno biológico e um fenômeno social não dá para tratar da mesma forma. E principalmente, utilizar a mesma metodologia. Isso não significa que o ponto central que o Átila defende no vídeo está errado. O nosso viés ideológico influencia diretamente na forma que a gente vê o mundo, e é impossível ter uma visão que não é influenciada por nenhuma ideologia. Pessoal, nós precisamos entender qual é o nosso viés e buscar entender a realidade da melhor forma possível. Mas infelizmente existem situações em que a resposta ela não é tão objetiva assim. Quando nós tratamos questões sociais da mesma forma que fenômenos biológicos ou questões exatas, a gente vai achar um erro metodológico muito grande. Porque muitas das vezes fenômenos sociais eles não são exatos. Para questões sociais, 1 mais 1 nem sempre vai significar 2, sabe? É muito mais complexo porque tem muitas variáveis que influenciam no resultado, e é por isso que mesmo que a gente aplique uma política no Brasil e outra no Japão, os resultados eles podem ser drasticamente diferentes. Aspectos econômicos e culturais, por exemplo, eles sempre devem ser levados em consideração. Eu entendo que o ponto do vídeo do Átila é demonstrar sobre como as pessoas estão dispostas a distorcer e negar informações para defender a sua visão de mundo. O ponto central do vídeo do Átila está certo. Só que ele acaba errando bastante na hora de escolher os seus exemplos. Quando nós observamos questões sociais, é muito importante que a gente não só olhe para nossa frente, que a gente olhe para o contexto que está atrás, que está do nosso lado, que está embaixo, que está na nossa cabeça, para tudo. Tu quer um exemplo? Aqui no Brasil, a maior parte da população carcerária é negra, ou seja, a maior parte das pessoas presas são negras. Se um cara que é racista ele vê essa informação, ele pode pegar esses dados para assim poder tratar um problema social como biológico. Ele pode dizer que a população negra é mais propensa a cometer crimes simplesmente porque ele pegou aqueles dados inicialmente. Só que isso não faz sentido, porque ele está ignorando milhões de fatores quando ele cria essa ideia. Porque a situação carcerária no Brasil não é um problema biológico, é uma questão social. E para poder entender o porquê a maior parte da população carcerária é negra, a gente precisa olhar para um lado histórico, para um processo histórico. Como, por exemplo, observar a desigualdade racial da pobreza, observar como pessoas pretas e pardas enfrentam muito mais dificuldade de ascensão social. Nós também precisamos dar uma olhada no histórico racista da polícia no Brasil e no mundo, e também entender as políticas de extermínio da população negra durante a história, e é claro, sem mencionar o viés racista da polícia e dos juízes na hora de colocar uma pessoa na cadeia. E é claro, existem muitos outros fatores. Olhar números absolutos sem contexto abre espaço para muitos canais poderem manipular as informações com dados e criarem várias ideias que são erradas. E é por isso que naquele exemplo que o Átila traz, a resposta certa é sim. A resposta correta é pedir informação. Nós precisamos entender sobre que tipo de fenômeno nós estamos observando. E é por isso que eu discordo do Átila. Muito obrigado pela sua atenção. Fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz, tá bem complicado. Desculpa o atraso dos vídeos, tá... Eu tô enfrentando uma luta pesada. Eu não consigo nem falar a palavra, mas vocês entenderam. Obrigado e valeu. Fica na paz e fui.